Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Miqueias, profeta Miqueias. Capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus. Miqueias 6, 8 nos diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Jesus, fala conosco. Graças a Deus. Pode se assentar, meus amados. Eu vou procurar ser o mais breve possível, para não segurar, né, os irmãos aí nesse frio. Muito bem. Veja só, meus amados. O profeta Miqueias aqui escreveu a respeito do juízo, né, que Deus estava. O título do capítulo 6 é Deus e seu povo em juízo. No versículo 3 diz o seguinte, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. O 4, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Olha só, o povo de Israel, eles sempre murmuravam muito. Isso eu já falei aqui muitas vezes, né? E já disse também para os irmãos que a reclamação, a murmuração, ela é uma adoração ao diabo. Porque a gratidão é adoração a Deus. Mas a murmuração, quando a pessoa reclama de tudo, sabe, reclama, tem tudo de bom para viver, tem o que precisa, quem sabe não tem aquilo que gostaria, mas tem o que precisa para viver. E mesmo assim está reclamando, essa pessoa não está adorando a Deus, mas está indiretamente, ou muitas vezes sem saber, adorando a Satanás. E o povo de Israel, ele foi muito rebelde com o Senhor. Olha só, aqui Deus perguntou, que te tenho feito? E com que te enfadei? Quer dizer, Deus está dizendo para o povo, o que foi que eu fiz para vocês reclamarem de mim? E Deus ainda diz, te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E isso Deus faz por nós hoje. Porque o Egito aqui é símbolo do mundo. E casa de servidão é o pecado, né, que nos prende, que nos aprisiona antes de nós aceitarmos a Jesus. Então Deus está dizendo aqui para esse povo, o que eu fiz para vocês estarem murmurando e reclamando? E aí no versículo 8, o profeta Miqueias foi usado então pelo Espírito Santo para falar isso aqui, que vai ser o assunto da nossa mensagem hoje. Então veja só, às vezes a pessoa diz assim, eu quero servir a Deus, e de coração sincero muitas vezes, né? Tem aqueles que pensam que enganam a Deus, mas a Deus ninguém engana. E tem aqueles que de coração sincero até querem servir realmente a Deus, mas dizem assim, eu não sei o que fazer para agradar a Deus. Eu não sei o que Deus quer de mim. Quem sabe você já tenha pensado assim, né?
que eu posso fazer para agradar a Deus? Que maneira que Deus quer que eu viva? Então, o que Deus quer de mim? É isso que eu quero que você entenda hoje. O que Deus quer de nós? Veja só, na situação, né, que o mundo está, que piora a cada dia, o pecado aumenta, a tristeza, o desespero, o desrespeito, a imoralidade, a incerteza, né, porque hoje é muito difícil a pessoa ter certeza de alguma coisa a respeito do dia de amanhã. A cada dia chega uma notícia diferente, né? E essas notícias não são boas. Então, a pessoa fica na incerteza. E muitos se desesperam. Veja só, para você ter uma ideia, no Reino Unido, irmãos, o número de suicídios de crianças, olhe bem o detalhe, suicídio de crianças e de jovens, não estou falando de já adultos, crianças. O número de suicídios de crianças e jovens é 5 vezes maior que o número das mortes pelo vírus. 5 vezes maior. Crianças se suicidando. Você pode pensar assim, mas como isso? As pessoas estão vivendo na incerteza, as pessoas estão vivendo no desespero, as pessoas, muitos não estão vivendo, mas estão a cada dia sobrevivendo. Tem diferença de sobreviver e de viver. Então, aquele que tem o Senhor Jesus tem que viver, né? E algumas pessoas, então, estão a ponto de tirar a própria vida. É o desespero, é a situação que o mundo está. Quem sabe você não tenha acompanhado, né, as notícias que estão ao redor do mundo, e você acha que está tudo bem com o mundo. Ah, não, a pastora está exagerando, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está, irmãos, não está. Está tranquilo para quem tem Jesus no coração, amém? Mas a situação do mundo piora a cada dia. E aí então as pessoas estão, né, vivendo dessa maneira. A ciência não tem resposta para nada. A tecnologia, os seus líderes, né, mundiais da nova era, que é a ANON, né, os líderes mundiais, estão brincando de ser Deus. Estão fazendo aberrações. Estão misturando ser humano com animal. E isso aconteceu então no tempo de Noé, e por isso que Jesus destruiu toda aquela geração, né? Seres híbridos, ou seja, mistura de ser humano com animal, mistura de ser humano com anjo caído. Então o Senhor mandou o dilúvio e destruiu tudo aquilo. E hoje está pior do que nos dias de Noé. Os seres híbridos, quem sabe você não esteja acompanhando, mas está bem presente. Ser humano com características de animais. Já falei aqui para vocês de um filme que saiu agora mostrando essa realidade. Por quê? Eles estão preparando a mente das pessoas para receber isso como se fosse uma coisa natural. Então o mundo está vivendo nessa situação, a iniquidade está aumentando. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade aumentaria, e nós estamos vendo isso. É muita imoralidade, é muita roubalheira, é muita injustiça, é o pobre sofrendo, ficando mais pobre, e o rico ficando mais rico. Então nós podemos entender, né, que isso tudo faz parte de uma agenda globalista e ocultista que está planejando como que vai dirigir o mundo. E a igreja? Alguns estão dormindo, a maior parte. Eu posso dizer que alguns estão acordados e a maior parte está dormindo. Por quê?
Porque estão achando que isso tudo é normal, é evolução, é tecnologia, é nada. Deus vai destruir tudo isso. Porque isso está cheirando mal no nariz de Deus. É muito pecado. Só que agora ele não vai mais destruir com água, como foi nos dias de Noé. Agora ele vai destruir com fogo. E Jesus está voltando. E o povo está brincando. O povo está brincando de servir a Deus, né? Mas, graças a Deus que no meio dos que dormem, tem os prudentes, que são representadas pelas 5 virgens prudentes de Mateus 25. Então, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, porque o Senhor sempre mantém o seu remanescente fiel. Quando Elias, né, estava fugindo da rainha Jezabel, depois que ele matou os profetas de Baal, ele disse para Deus: só eu fiquei, Senhor. E Deus respondeu para ele: não, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E hoje nós sabemos que o mundo está se dobrando diante de Baal. O que é o Baal? É Satanás. Baal é um dos nomes do diabo. Então o mundo está se dobrando, mas graças a Deus que tem aqueles que servem a Jesus de coração. E esses que servem a Jesus de coração, meus amados, são os que vão ser arrebatados. Nós vamos ser arrebatados pelo Senhor Jesus. Ele está voltando. E cada dia que passa, você pode ter certeza disso. Ah, pastora, mas você vive falando isso e Jesus não vem? Ele vem. Só que ele tem a data certa. Deus tem tudo certinho, tudo está no comando de Deus. Deus está no controle de tudo. Mas vai chegar o momento, irmãos. Tudo chega. A hora de todas as coisas chega, né? Há uns anos atrás nós éramos criança e pensávamos muitas vezes: quando será que eu vou ser adulto, né? Quando é criança quer ser adulto, quando é adulto quer voltar a ser criança. Não é assim? É, né? E aí agora somos adultos. Então chegou esse tempo para nós. O tempo de todas as coisas chega. Então não pense você que o arrebatamento não vai acontecer. Ele vai acontecer. Pode ser hoje? Pode. Pode ser daqui a 1 ano? Pode. Pode ser daqui a 10 anos? Pode. Eu espero que não seja. Eu queria que Jesus voltasse hoje. Eu vou, talvez terça-feira que vem, eu vou estar pregando sobre que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar para escapar das coisas que estão por vir. Acho que semana que vem eu vou estar pregando essa mensagem. Então veja só, as coisas estão piorando a cada dia. Jesus está às portas, Ele está voltando. E aí então, muitas vezes você se pergunta: como que eu tenho que viver nesses últimos dias? O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer para eu estar diante do Senhor com um coração que agrade a Ele? E muitos dizem assim: eu não sei o que é, então eu vou vivendo de qualquer jeito. Mas não. Deus declara aqui nesse versículo que nós lemos, que eu vou ler de novo. Aqui Ele está falando o jeito que Ele quer que a gente viva. Ele te declarou. Então aqui está falando, Deus disse, Deus declarou, Deus mostrou, Deus falou a maneira que Ele quer que nós venhamos a viver nesses últimos dias. Aqui Ele falou no tempo do profeta Miqueias, mas a palavra do Senhor não muda. Assim como valeu para o povo dessa época, vale para nós hoje. Porque a palavra de Deus não muda. Amém? Então é para nós hoje também. Então diz assim, Ele te declarou. Quem que declarou? Deus. Então Deus fala aqui como que Ele quer que a gente viva. Como que nós vamos viver? Quem sabe se você já se fez essa pergunta então e não teve resposta, hoje eu quero te dar a resposta. Ó homem, o que é Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti.
Então, tudo que Deus pede para nós é bom. Ele nunca vai pedir para nós alguma coisa para nos prejudicar. Às vezes você pode dizer, mas Deus me pediu uma coisa que eu não queria deixar de fazer. Mas se Ele pediu, é porque Ele sabe que vai ser o melhor para você. Amém? Olha só, aí Ele diz aqui, que o Senhor pede de ti. Então é isso aqui que eu vou ler agora, que Deus quer que nós façamos nesses últimos dias, irmãos. Como que nós temos que viver nesse mundo que está tão atribulado? Como que nós temos que viver? Primeiro, que pratiques a justiça. E ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Aqui quando diz que pratiques a justiça, o que é isso, pastora? O que eu tenho que fazer para praticar a justiça? Veja só, em Isaías 64:6, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu já expliquei aqui outras vezes e vou repetir. Quando a palavra do Senhor... Felipe, coloca lá para nós, Isaías 64:6. Quando a palavra de Deus nos diz para praticar a justiça, nós temos que primeiro entender o que é a justiça. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Olha só, se a nossa justiça é como trapo de imundícia, como que nós podemos praticar a justiça? Fica uma coisa assim meio, desconectada. Mas você já vai entender. Primeiro, o trapo de imundícia, aqui eu já falei, vou repetir. Em outras mensagens eu falei, Esse trapo de imundícia aqui, que a Bíblia está falando em Isaías 64:6, é que nos tempos bíblicos as mulheres não tinham absorvente. Então, quando elas estavam no período menstrual, elas usavam trapos, panos. E esses panos, então, sujos, são chamados de trapos de imundícia. E a nossa justiça, Deus compara com esses panos sujos do período menstrual da mulher. Mas então, se eu tenho que praticar a justiça, mas a minha justiça é como um trapo de imundícia, como que eu posso praticar a justiça? Primeira coisa, irmãos. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele nos justificou. Amém? Então hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então hoje nós podemos praticar a justiça. Só que assim, nós pecamos, nós erramos. Por mais que a gente tente fazer as coisas certas, com justiça, nós acabamos pecando. Nós acabamos pecando porque somos pecadores e não somos justos por nós mesmos. Então, para nós praticarmos a justiça, nós temos que fazer repetidamente. Quanto mais nós praticarmos aquilo que Deus orienta que nós façamos. Um exemplo, a palavra de Deus diz para nós não mentirmos. Então, se eu praticar isso, sempre praticar. Veja só, uma pessoa quando quer ficar musculosa, vai para a academia, pratica. Seguido, não é um exercício que vai fazer a pessoa ficar assim. Ela tem que praticar. Então, para nós a mesma coisa. Nós temos que praticar a justiça. Deus diz para eu não mentir. Então eu não vou falar a verdade só hoje, eu vou falar a verdade amanhã, depois, enquanto eu viver. Eu tenho que praticar a justiça. Então, praticar a justiça é fazer aquilo que o Senhor diz que é certo. Amém? Ficou entendido esse exemplo? Amém? Então, olha só. Para nós praticarmos a justiça,
Nós temos que praticar a justiça com o nosso próximo. Porque Deus disse, né, o Senhor Jesus disse que nós temos que amar como Deus ama. E se eu tenho que amar como Deus ama, então eu tenho que praticar, eu tenho que fazer esse exercício todos os dias. Eu tenho que amar o meu próximo, ou seja, eu tenho que amar as pessoas. Então eu tenho que praticar. Deus ama, eu tenho que amar. Eu não posso ficar bem se eu vejo o meu próximo sofrendo, porque senão eu não vou estar praticando a justiça. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Eu tenho que praticar a justiça também na sociedade. Como assim, pastora, na sociedade? Respeitando as leis, naquilo que convém no Senhor. Por exemplo, vocês sabem que eu detesto política, não gosto de política, mas aqui a palavra política encaixa muito bem no assunto. Porque nós temos que respeitar as leis naquilo que convém no Senhor. Então, se eu sei que a lei do meu país determina alguma coisa e isso por dentro da Bíblia é correto, eu tenho que praticar. Mas se aquilo que a política, entre aspas, ou as leis da sociedade estão exigindo de mim, vai contra a palavra do Senhor, eu não preciso praticar. Entendido isso? Então vamos imaginar aí uma lei absurda, que tem várias hoje, né? Mas vamos imaginar uma aí, sei lá, que saia a lei de que eu não posso mais ter Bíblia na minha casa, e vai sair essa lei, está perto de acontecer isso. Eu preciso obedecer isso? Não. Vou ser perseguida? Vou. Mas a minha Bíblia eu posso ter escondidinha lá. Eu não preciso obedecer a lei do homem nesse sentido, porque não condiz com a lei de Deus. Amém? Ou sai uma lei lá que você tem que matar teu vizinho. Você não vai matar teu vizinho, então você não precisa obedecer, porque não combina com o que Deus nos ensina. Nós temos que amar o nosso próximo. Então nós temos que fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Sociedade, próximo, política. Estou falando de política, não estou falando de candidato, votação, eleição, não é isso, tá, irmãos? São as leis que regem uma nação. Nos negócios, Deus também exige que nós pratiquemos a justiça nos nossos negócios, ou seja, no nosso dia a dia, ser honesto, pagar as contas, viver de acordo como um cristão, não roubar, não superfaturar. Pessoas cristãs que têm comércio, né? Sei que tem vários irmãos aqui. Não tente dar para o teu, como é que me faltou a palavra agora? Para o serviço que você oferece para alguém, não tente dar um valor acima do que ele tem. Então seja honesto, seja justo. Você quer vender uma casa, você quer vender um terreno, não superfature esse valor. Seja justo. Cobre aquilo que realmente vale. Então nós temos que ser justos, praticar justiça em todas as áreas da nossa vida. Como que você vai ser olhado pelos outros lá de fora? Como você vai ser visto pelos outros lá de fora? Se você se diz cristão, mas você não paga a conta. Está devendo no comércio inteiro. Agora entenda bem, situações difíceis todo mundo passa. Mas você vai lá e dá uma justificativa. Ó, agora não estou podendo, mas tal dia. Entende, irmãos? Então tem diferença de a pessoa já comprar para lograr e tem diferença de passar por dificuldade. Passar por dificuldade todo mundo passa, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando de ser honesto. Então Deus exige isso de nós. Então aqui foi a primeira coisa que Deus falou, ó, que pratiques a justiça. Então o que Deus quer de mim? Como que eu vou viver esses últimos dias? Primeira coisa, praticando a justiça.
em todas as áreas da minha vida. Praticando a justiça. Tá, mas eu não sou justo, mas Jesus me justifica. Então eu tenho que demonstrar aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Quando você ficar em dúvida de alguma coisa, pense assim: o que Jesus faria? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, nessa situação, o que ele faria? E nunca tome nenhuma decisão sem orar e pedir orientação do Espírito Santo. Tem pessoas que agem por impulso e se dão mal. Tem pessoas que não têm coragem de dobrar o joelho do lado da cama e pedir: Espírito Santo, me oriente. Porque às vezes está numa situação difícil e não sabe o que fazer. Não vá procurar alguém para você conversar. Não pegue o celular e ligue e diga: estou nessa situação, o que é que eu faço? Pode até fazer isso para uma pessoa amiga, alguém da família. Mas antes de fazer isso, dobre o joelho e peça orientação do Espírito Santo. É a melhor orientação que existe. Amém? Outra coisa, né? Segunda coisa ali que Deus pede de nós. Primeiro, que pratique a justiça. Segunda, e que ames a misericórdia. Amar a misericórdia. O que é misericórdia? Eu fui procurar, né? A gente sabe o que é misericórdia, mas eu fui procurar um conceito. E diz assim, que misericórdia é a que exige aquela qualidade de benevolência, ou seja, de ser bom, que vem de Deus e está nele. Então, misericórdia é bondade de ânimo para com alguém ou algo. É você ser bom para alguém ou, em determinada situação, para algo, alguma coisa, algum fato. Então, ser misericordioso, irmãos, é ter ânimo de bondade. E aí você pode dizer assim: mas as pessoas são. Não são. Não são. Jesus disse que quanto mais perto de ele voltar, mais a iniquidade aumentaria. Então as pessoas não estão usando de misericórdia. As pessoas não têm vontade de ajudar os outros. Hoje o pastor pediu, né, ajuda aqui para distribuir aí roupas, né, por causa desse frio forte que está aí, para nós ajudarmos quem precisa. Graças a Deus, alguns irmãos trouxeram. Você que não trouxe, não sabia, pode trazer ainda. Vai ser distribuído depois. Mas para esse frio que está de hoje para amanhã, então o pastor pediu que fosse até hoje. E tem gente que não está nem aí. Se ele está quentinho em casa, com a barriga cheia, tá bom. Só pensa no próprio umbigo. Então não tem misericórdia. Ter misericórdia, então, é ajudar, não esperando recompensa. Não espere recompensa. Seja misericordioso. Eu tenho aqui vários versículos a respeito de misericórdia, mas como eu prometi que vou terminar antes, eu vou apenas citar, nós não vamos ler. Você pode depois conferir na tua casa. Deuteronômio 4:31, Zacarias 7:9, nos fala que Deus é misericordioso. Então, se Deus é misericordioso e eu tenho que ser o mais parecido possível com Jesus, nunca vou ser igual, ninguém é igual a Jesus. Ele é único, ele é perfeito. Nós somos pecadores, mas nós temos que procurar nos parecer com ele. Então, se ele é misericordioso, eu tenho que ser misericordiosa. Você tem que ser misericordioso. O que é ser misericordioso? Fazer o bem, ter misericórdia dos outros, ter misericórdia de que tem quem está lá na rua não tem um cobertor, ter misericórdia de que tem quem está sem comer o dia inteiro, ter misericórdia de orar por alguém, de ajudar alguém que está precisando. E a palavra de Deus nos diz ainda, Mateus 5:7, que o misericordioso alcançará a misericórdia. Então, aquela pessoa que não tem misericórdia dos outros, que não se preocupa, que não quer ajudar, que diz se vire, esse não vai receber misericórdia de Deus e nem das pessoas. Quando essa pessoa precisar, ninguém vai querer estender a mão. Porque é bíblico, a palavra de Deus diz:
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se os misericordiosos alcançarão misericórdia, quem não é misericordioso não vai alcançar. Quando precisar, não vai ter ninguém para ajudar. Amém, irmãos? Então, olha só, Lucas 6,36 também fala, Tiago 2,13, Judas 1,21, tudo aqui está nos falando a respeito de que nós temos que ser misericordiosos. Pratique a misericórdia, é isso que Deus quer de nós. Ainda mais agora, no fim dos tempos, nós estamos no fim dos tempos, irmãos. Jesus está voltando, nós estamos no fim dos tempos. E o que Deus quer de mim, então? Já vimos duas coisas: que pratique a justiça e que ame a misericórdia. Agora tem um detalhe, ó, amar a misericórdia. Não é fingir ser misericordioso. Eu vou fazer porque daí as pessoas vão ver que eu fiz, vou ficar bem visto. Não vai ter recompensa nenhuma. Tem que amar a misericórdia, ou seja, fazer porque eu quero fazer, eu preciso fazer, eu quero ajudar, eu preciso ajudar. Amém? A última coisa que diz ali que Deus pede para nós: que andes humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente com Deus? Então, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. Ser humilde, irmãos, não é andar descalço, com o pé sujo, não é andar de chinela havaiana, tanto porque chinela havaiana hoje está bem caro, né? Não é mais baratinho como foi um dia. Mas não é isso, não é andar rasgado, sujo. Isso não é ser humilde. A pessoa pode andar coberta de ouro se tiver. Se tiver, Deus deu, use. Mas tenha um coração humilde. É diferente de ser humilde de coração e de tentar representar a humildade no corpo. Então, andar humildemente com Deus é ter devoção para com Deus. Como? Através da fé. Andar humildemente com Deus é ter atitude correta diante de Deus, caráter honesto. Isso é aceitável diante de Deus. Ser humilde. Deus detesta a soberba. Deus detesta o orgulho. A palavra do Senhor nos diz, né, que o soberbo Deus vai colocar no pó. Deus não gosta de soberba. Foi isso que fez o anjo, que era anjo, cair e se tornar Satanás. Ele se ensoberbeceu, né? Errei a palavra agora, mas ele ficou orgulhoso porque ele era bonito, porque ele tinha poder acima dos outros anjos, e acabou caindo. O orgulho precede a ruína, fala em Provérbios. Então Deus detesta o orgulho, Deus detesta a soberba, Deus detesta a vaidade. Não estou falando, aqui também vale uma explicação. Vaidade, quando eu falo de vaidade, não estou falando que a pessoa gosta de andar limpinha, arrumadinha, cheirosinha, isso faz parte da vaidade? Faz, não é isso, tá? Não é essa parte que eu estou falando. Ser vaidoso, a pessoa vaidosa é arrogante e soberba, porque ela não aceita conselho de ninguém. O vaidoso não aceita conselho, ele sempre está certo em tudo. Então, o que ele decidir, está decidido. Isso é vaidade. É esse tipo de vaidade que eu estou falando. A arrogância. Quem é arrogante não está andando humildemente com Deus. Então, nós temos que tirar isso de dentro do nosso coração, se ainda tem. Não deveria ter mais, mas se ainda tem, hoje ainda é tempo de tirar. Por quê? Porque Deus vai destruir tudo isso. Então, o que Ele pede de nós, e aqui eu tenho vários versículos também, Salmo 10, 12, Filipenses 2, 13, Provérbios 16, 18,
Jeremias 48, 29, Romanos 12, 16, Tiago 4, 6, Mateus 23, 12, Provérbios 21, 29. Esses foram os que eu marquei, mas tem muitos mais na Bíblia. Então Deus está dizendo que Ele vai destruir a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância. Nós temos que andar humildemente com Deus. Então o que é andar humildemente com Deus? É reconhecer, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Tudo que eu tenho é teu, foi o Senhor que me deu. E eu preciso do Senhor para viver. Isso é ser humilde, é reconhecer. Eu falei aqui, acho que foi terça passada, que eu acredito, opinião minha, que Deus se agrada quando nós falamos para Ele várias vezes durante o dia: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Porque nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle. As pessoas que acham que podem viver sem Deus, que podem viver pela força do seu braço, vão ter uma decepção tão grande um dia, porque vão reconhecer que sem Deus não são nada. Então, olha só, meus amados, as 3 coisas que Deus revelou que Ele quer de nós. Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Quem sabe você já perguntou, né? E ficou na dúvida, porque tem muita gente que diz: eu quero servir a Deus, mas eu não sei como fazer. Está aqui, ó, Ele te declarou. Então, Deus falando, Ele te declarou, Deus falou para você o que Ele quer de você, o que Ele quer de mim. Ó homem, o que é bom, tudo que Deus quer é bom. É bom e que é o que o Senhor pede de ti. O quê? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que Deus quer de nós, irmãos. Então, estamos nos últimos dias, a situação está difícil, mas o que Deus quer de nós é isso. Precisamos de Deus, dependemos de Deus. E Jesus conquistou tudo isso para nós na cruz. Então, basta nós sermos humildes, obedecermos ao Senhor, clamar pelo sangue de Jesus, dizer: Senhor, me ajude. São várias as vezes que a gente não sabe o que fazer. Mas o Senhor nos diz: faça isso, que vai dar certo. Faça assim, que eu vou aceitar. Faça dessa maneira, que eu me agrado. Então é isso que Deus pede de nós. E o Senhor Jesus falou que os últimos dias seriam difíceis, irmãos. Então, para nós vivermos na presença do Senhor, nesses últimos dias que estamos, que eu vivo falando para vocês, que eu acredito que nós somos a última geração, né? Nós estamos na geração do arrebatamento da igreja. O que Deus quer de nós? É isso aqui. Ou seja, aceitar Jesus como Salvador, viver para Ele, para a glória dEle. E amém. Amém, meus amados? Deus não pede uma coisa impossível. Muitas vezes é difícil, mas não é impossível. Então vamos viver para o Senhor.